Olá, queridos amigos, estamos aqui mais uma vez iniciando um programa. Este, então, mais um programa maravilhoso. E vou dizer por quê. Os anteriores nós nos dedicamos a Samuel, primeiro e segundo livros de Samuel. Nós vamos começar hoje Reis. Só entender um pouco a história desses reis já vai trazer para nós um conteúdo enorme. Então, combinamos aqui com os nossos mestres, vamos estar conduzindo vocês num estudo lindíssimo. Agradeço imensamente a professora Maíla. Eu que fico feliz de estar aqui com vocês, começando essa nova etapa. Nós mais ainda. Vamos conhecer os reis, né? Exatamente, vai ser ótimo. Ótimo. Padre Carlos, agradeço imensamente. É sempre bom, né? A gente sempre bom. Terminar uma coisa, começar outra, renova o espírito da gente sempre, né? Como ano novo. Exatamente. Aí eu já começo perguntando, historicamente falando, na sucessão dos fatos, Reis vai ser um pós-Samuel, na verdade? Ou é apenas uma questão de biblista, de concatenar os livros dentro de um condensado? Sim, os dois livros dos reis e também vai ter aí uma sequência também do livro das crônicas. É uma sequência dessa história que nós estamos vendo da monarquia. Tá. Começou lá com Saul, então passamos pelo primeiro livro de Samuel, o segundo livro de Samuel, que já entrou na história e no reinado de Davi. E o primeiro e segundo livro dos reis, nessa sequência, vai fazer para nós essa ponte entre o fim do reinado de Davi e o reinado de Salomão. Claro que aí ele vai se estender a nos colocar também a história dos reis dessa monarquia. Tanto a partir do reino de Judá, que é o reino do sul, e o reino do norte, quando, após a morte de Salomão, se tem a divisão desse reino. Então, são dois livros que, junto com crônicas também, que vai nos ajudar muito a entender esse contexto histórico e como foram essas sucessões a partir do rei Salomão. É bem interessante a gente notar esse conjunto grande que, como lembramos, né, nos livros de Samuel vai começar dizendo como surgiu a monarquia, né? Depois vai acompanhar o primeiro rei, Saul, depois a ascensão de Davi, né? Por que Davi se torna o segundo rei sem ser filho de Saul. Então, né, toda aquela história que nós analisamos, convidamos vocês a procurar no YouTube sempre, se quiser, né, pegar essa história desde o início. E agora aqui, como foi falado, os livros dos reis vai colocar a transição de Davi para Salomão e depois toda a história da monarquia, praticamente. Claro que é um resumo, né, que faz essa obra, mas os livros dos reis vão pegar toda a história da monarquia de Israel e Judá, né, que depois vão se separar. Então, ele vai fazer uma passagem, né, por todos os reis, tá? Vai terminar onde esses livros? Quando acontece, primeiro, o reino do norte, o reino de Israel, que acaba com a invasão da Assíria, e depois, mais para frente, vai acabar também o reino do sul com a invasão e o exílio da Babilônia, tá? Então ele tem esse escopo de mostrar então todo um marco, né? Uma visão panorâmica do que foi toda essa história. E também, gente, a gente precisa ter em vista, começando esses dois livros, né, que essa é uma grande obra que ela surge de um mesmo grupo, digamos assim, né, de pessoas, chamado Escola Deuteronomista. Então ela tem os seus inícios também no Deuteronômio ainda, e vai sempre colocar para a gente o ponto de vista dessa história, desse grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas, eles fazem então essa enorme obra
E ela vai ser dividida nesses termos que eu falei, né? Mas é muito, muito interessante ainda a gente recordar, se a gente pegar o finalzinho, né? Que vamos chegar lá, se Deus quiser. Pegar o finalzinho do primeiro livro dos Reis e pegar o começo do segundo livro dos Reis, a gente vai notar uma coisa estranha, né? Porque o mesmo reinado é dividido no meio entre esses dois livros. Eu creio que não é erro dizer, não, o que aconteceu? É brincadeira, mas é verdade. Acabou o papel, acabou o caderno. Vamos ali fazer mais para depois voltar. Vamos pegar outro caderno para continuar. Infelizmente, esse daqui não coube todo esse rei aqui. E é isso mesmo que a gente percebe, que é uma questão, inclusive, material mesmo, né? Os rolos, né, dos pergaminhos e até mesmo os códices dos papiros, né, que eram utilizados para manter essas memórias, a escrita, eles tinham um limite de páginas ou então de peso, sei lá, de tantas voltas que se podia dar ali. E a gente percebe aqui que acabou o papel. Então é interessante isso. A obra em si, ela é uma só, né? Desde lá o Samuel, tudo mais, vai chegar aqui, vai passar para frente. É uma obra só, um grupo só, uma obra muito extensa que teve que ser dividida até mesmo arbitrariamente por questões assim materiais, digamos, né? Então, aqui tem um pequeno detalhe que vai dizer que os livros dos reis, como os de Samuel, formavam uma só obra na Bíblia hebraica. Correspondem aos 2 últimos livros dos reinos na tradução grega e aos 2 últimos dos reis na Vulgata. E o Vulgata é um período antes de nós termos a nossa Bíblia de hoje, da tradução grega. A Vulgata, nós sabemos, é a tradução do grego para o latim. Já é uma coisa mais posterior. Né? Então, nós temos o original, os originais, entre aspas, hebraico, né? ou aramaico. Depois vem a Septuaginta, que é a tradução para o grego. E depois vem a Vulgata, que é a tradução para o latim, de acordo com as épocas, né? Onde a língua preponderava. Mas perceba que é sempre uma grande obra. Nós temos que ler esses textos, tanto primeiro livro, segundo livro dos reis, como foram também primeiro e segundo livro de Samuel, depois uma extensão também do livro das crônicas, que vão falar também muito para nós sobre isso, como uma grande obra. É uma grande obra da monarquia, e aí já a figura de alguns profetas, a gente chama de profetas anteriores, isso, e profetas também chamados não literários, porque eles não têm livros próprios dele. Por exemplo, vai aparecer aqui para nós a grande presença, o marco do profeta Elias e do profeta Eliseu. Porém, não tem livro do profeta Elias. Não tem livro do profeta Eliseu, como ocorrem com outros profetas. O profeta Isaías, o profeta Jeremias, que já são profetas literários. Então, é uma grande obra. E aí sim, nós poderíamos dizer, com esses volumes. E até mesmo um volume igual o padre colocou. Numa hora viu que não tinha mais, teve que fazer um volume 2 do mesmo livro, né? Mas percebemos que o tom aqui que vai ser sempre trabalhado neles, vai falar então dessa atuação dos reis no período de Salomão, e depois com essa divisão do reino em reino do norte, Israel, e reino do sul, o reino de Judá, esse paralelo entre os reis, tanto da casa de Israel quanto da casa de Judá. E um detalhe, sempre mostrando que, ainda que seja do reino de Judá ou do reino de Israel, Deus nunca aprovava essa atuação dos reis.
Então, é uma tônica que aparece em todo ele, dizendo, e Javé reprova. Por quê? Porque a monarquia, enquanto forma de governar o povo, sempre foi algo que Deus não queria. Deus é o rei. Sim. É a Deus que nós tínhamos que estar sobre o comando dele. E o povo lá com Samuel quis ter um rei. Então, ainda que Deus tenha permitido, até mesmo dado a bênção, a unção a Saul, nunca foi algo que Deus Nunca quis. foi projeto dele. Não. Então, a contagem dessa história, da presença, da atuação que os reis tiveram junto ao povo, vai sempre mostrar que Deus estava certo. Então, quando aparece sempre essa expressão, e Javé reprova o que o rei faz, e sempre faz isso pela boca do profeta, porque o profeta vai ser esse que vai lembrar para o povo e também para esse rei o que era a aliança, o que Deus gostaria que nós fizéssemos, quais eram as leis, os ensinamentos de Deus para nós, que aqui nós estamos nos afastando. Então, não esperemos nessas páginas aqui, que nós vamos começar a estudar, a aprovação que Deus faz aos reis. É um ou outro, não é? Que Deus teve bons olhos. Por exemplo, o rei Osias, né? Josias, o rei Josias foi um desses reis que o Deus... rei Ezequias, dois apenas que são isso. aprovados, mais ninguém. Exatamente, mais ninguém. O rei Josias e o rei Ezequias. Esses tiveram de Deus uma aprovação. Saíram da lista que Deus desaprovava. Mas sempre é uma tônica que a gente vai ter aqui durante esse estudo do livro dos reis. Então, importante. Deixa eu até acrescentar, padre, o que o senhor vai colocar, que eu sei que vai ser muito importante, mas veio o questionamento enquanto a Maíla falava, se esses homens profetas conduziam tudo conforme Deus pedia, por que insistir com um reinado que Deus estava dizendo que não queria? Aí nós temos, então veja bem, primeiro detalhe que eu ia colocar, e tem a ver com o que você está dizendo, para os judeus, na Bíblia dos judeus, não são considerados como para nós, né, na nossa Bíblia católica, eles são classificados como livros históricos. Está contando histórias. As crônicas, as memórias, né, do que aconteceu, etc. Mas para os judeus são considerados livros proféticos, porque os profetas estão o tempo todo o quê? Dizendo, chamando atenção, olha, não é por aí, está errado, etc. Né? Então tem uma diferença de compreensão já. E é bastante justificado isso, porque o que essa grande obra faz, e também esses dois livros, o primeiro interesse, apesar de então estar narrando os reinados, o primeiro interesse é apresentar uma visão a partir de Deus, a partir da aliança. Não está interessado na história propriamente dita, mas está fazendo um juízo a respeito desses reis frente à aliança. Tá? Então, não é para a gente, por exemplo, se você é um historiador, vai dar uma aula de história, é uma fonte? Claro que é, mas não é uma fonte neutra, no sentido, então, de que aqui está sendo uma narrativa objetiva do que aconteceu, mas é uma narrativa a partir de um ponto de vista teológico. E não, assim como os evangelhos, né, narram os fatos da vida de Jesus, mas narram a partir da fé. Também aqui nesse caso está narrando história, mas uma história vista a partir da fé. O critério, né, para avaliar os reis, como está dizendo aqui que só 2 foram aprovados, o resto não, né, é a aliança. E de modo muito especial, assim como aconteceu ali nos livros de Samuel também, né, no caso da avaliação de Davi, né, como sendo o grande rei, de acordo com o coração de Deus, o critério é sempre do culto e da fidelidade a Javé como Deus único. Então é aí que o foco se encontra para dizer se o rei foi bom ou se não foi bom. Né? Então a gente vai vendo o quê? Né? É uma história, mas uma história
teológica, uma história que faz um juízo a respeito se foram fiéis a Deus ou não foram fiéis a Deus, do ponto de vista do culto, que quer dizer o quê? Tinham a Javé como Deus único e só ele cultuavam, ou admitiam outros deuses e também permitiram, pelo menos, o culto de outros deuses. E aí que está se foram aprovados ou não esses reis. Então é bom a gente ter em vista isso. Como estamos falando aqui, se é mais histórico ou mais teológico, né? Acabei de dizer para vocês, é interessantíssimo porque durante os 2 livros ele vai fazendo essa narração, essa avaliação, né, teológica, e vai remetendo, para quem quiser mais informações, nós temos, ou tínhamos, né, de onde pesquisar mais, onde ter mais informação a respeito desses reinados. Então vão ser citados ao longo desses 2 livros dos reis, 3 obras que se perderam, que eram realmente crônicas, ou seja, eram realmente atas do que aconteceu nesses reinados todos. Quais são essas 3 obras? Atos de Salomão, as crônicas dos reis de Judá e as crônicas dos reis de Israel. Então veja bem que na corte, né, se escrevia. Os escribas iam guardando a crônica do que o rei fez, o que deixou de fazer, dos acontecimentos em geral, mas esses 3 livros, infelizmente, não chegaram até nós, ou seja, são citados aí, existiram, mas não temos conhecimento, não temos restos, não temos cópias deles mais, então se tornaram perdidos. Então a gente não tem nem sequer direito como avaliar, né, essa história dos livros dos reis, da história deuteronomista, até que ponto realmente são mais fiéis ou menos fiéis à história e mais fiéis ou menos fiéis ao seu ponto de vista teológico. A gente não tem como avaliar, não existem praticamente outras fontes, né? Essas que foram citadas aqui desapareceram, repito. Pode, claro, que a arqueologia, ela vai fazer pesquisa de campo, vai encontrar, não os livros, infelizmente, quem sabe algum dia apareça, né? Alguma cópia desses livros, mas você vai ter outros testemunhos, embora poucos e raros, né? De repente aparece, encontrado uma pedra onde está escrito a memória de alguma batalha, de tal rei ou coisa do tipo, né? Esse é o trabalho da arqueologia, mas são achados raros, né? Não temos muita coisa, não. E como a grande luz aqui vem da escola deuteronomista, que tinha como foco a lei, o cumprimento da lei, a aliança, o critério que aqui nesses livros nós vamos ver que vai ser usado para julgar a partir do olhar de Deus um monarca ele foi fiel e comprometido com a aliança, Deus abençoa, Deus aprova. Aqueles, na verdade, 99%, aqueles que foram rebeldes e desobedientes à lei, especialmente descumprindo o culto a Deus pela idolatria, serão rechaçados e terão de Deus a maldição. Então, é bem comum que a gente vai poder olhar aqui nos textos, Deus amaldiçoando mesmo certos reis que foram totalmente contrários a essa fidelidade que Deus sempre esperou que eles tivessem. Né? A gente lembra, por exemplo, que é exemplo para nós disso daqui, o rei Acabe. Lembra? Acabe, Jezabel, vai aparecer aqui. Vai ser muito significativo em oposição a um outro rei que Deus então abençoa, que é o rei Josias, o rei Ezequias. Então sempre deixar para nós essa luz de que essa aprovação vem dessa fidelidade que Deus esperava, ainda que não imaginasse que eles pudessem ter, né? Só para terminar, né, antes do intervalo,
Então está narrando os reinados, né, norte e sul, que chegam a um fim. Lá no final do segundo livro dos reis, já no capítulo 25, vai dizer o quê? Que narra a libertação do rei Jeoaquim, isso foi no ano 560 a.C. Aí vai terminar a história. Ou seja, foi concedida a liberdade ao rei. Agora, esse texto, né, o livro dos reis, não vai citar o que vai aparecer, então, mais para frente, né, Esdras e Jeremias, que vão continuar também essa história depois, que o novo imperador do mundo, né, que foi o Ciro, da Pérsia, né, que vai dar aquele edito famoso permitindo que eles voltem à sua terra, reconstruam sua história lá, o seu templo, etc. e tal, reorganizem a sociedade na própria terra. Isso não aparece ainda. Então é o que a gente colocou um pouco antes, né? Onde ou quando foram escritos esses livros? Durante o exílio da Babilônia, tá? Que vai ser onde o livro vai terminar no fim desse exílio, mas eles não conheciam ainda essa possibilidade de retorno. É verdade. Né? Então fica bem caracterizado o momento em que foram redigidos esses livros, essa grande obra que a gente falou antes, né? Mas sabendo então, né, que eles redigem, tem essas fontes, esses três outras obras citadas, mas que não foram encontradas, e que recolhem, então, tradições anteriores àquele momento. Então, eles estão revendo a história durante o exílio com memórias, com documentos anteriores. Muito bem, e aqui eu achei aqui escrito nessa introdução, dizendo que é provável que uma primeira redação deuteronomista tenha sido feita antes do exílio, antes da morte de Josias, Isso. em Meguido, no ano de 609. E o elogio feito a esse rei, com exceção das últimas palavras, seria a conclusão da obra primitiva. Esses Atos de Salomão, por exemplo, pode ser exatamente desse momento do rei Josias. Né? Interessante. Mas eu vou pedir agora um pequeno intervalo e já voltamos para a gente continuar entendendo o que nos espera nessa nova fase de programa que vamos entrar estudando o livro dos reis. Já voltamos. Voltamos. Estamos fazendo um entendimento, uma compreensão sobre o livro dos reis, que é o nosso próximo marco no estudo das páginas da Bíblia. Né? Então, fazendo essa introdução, eu queria colocar aqui um texto que eu encontrei. Cada reinado tratado em si mesmo e de maneira completa, e o início e o fim dos reinados são marcados por fórmulas quase constantes, em que jamais faltam julgamentos sobre a conduta religiosa do rei. Querem que siga? Todos os reis de Israel são condenados por causa do pecado original deste reino, a saber, a fundação do santuário de Betel, dentre os reis de Judá. Somente 8 são louvados por sua fidelidade geral às prescrições de Yahvé, mas este louvor, em 6 casos, sofre a restrição de que os lugares altos não desapareceram. Apenas Ezequias e Josias recebem uma aprovação sem reservas. Pois é, aí eu, no meu imenso conhecimento, eu sempre imaginei, eu soube que os lugares elevados eram os lugares onde se procurava divindade. E, geralmente ali onde se construíam as pedras de sacrifício, os altares, né? Porque é quando você estava assim, fora do chão, mais próximo do céu. Isso. E, de repente, isso aqui tem uma outra interpretação, né, padre? Não, continua por aí mesmo. Além dos altares, quando você coloca, era comum haver árvores sagradas, Sim. tá? Ou então chamadas estelas, que eram pedras erguidas também, né? Que representassem a divindade, né? Então, não é difícil para nós entendermos, talvez
quem é só do Mato Grosso do Sul é mais complicado, que não tem muita montanha por aqui. Mas quem já teve oportunidade, mesmo que seja o Morro do Ernesto, que seja, né, de você subir num lugar alto, te dá aquela visão, né, de panorâmica, e ao mesmo tempo parece que você está realmente elevado. Então são lugares onde se lembra do superior, da divindade. O que acontece que quando o pessoal entra na Terra Santa, lá com Josué ainda, né, tempo dos juízes, tudo isso, nós temos o culto a Javé que não tem um lugar determinado. Então a gente vai vendo, mesmo ainda no Gênesis, já se faz referência a Betel, já se faz referência a alguns lugares que se tornaram localização de alguns templos, né, de alguns altares, como você falou. O que nós temos aqui, então, com a entrada na Terra Santa, eles também encontram a realidade do povo cananeu, que já estava lá antes, né? Evidentemente, que eles vão expulsando, mas restam também localidades em que resta população, não foram dizimados por completo, evidentemente, graças a Deus, né? Então, eles encontram esses locais de culto desses povos também. O primeiro momento dessa questão é que não existe um lugar determinado de culto, né? Existe toda uma liturgia ao redor da arca ou dos sacrifícios, né? Mas não existe um lugar de culto, existe a prescrição de apenas a Javé adorarás, né? É o Deus único. Então, o primeiro momento é aproximar-se, encontrar esses lugares, e ali começa o culto a Javé. Só que o perigo, e isso é que o livro vai narrando, né? O perigo é que muitas vezes ao lado de Javé permaneceram a lembrança e depois, muitas vezes, o culto dos deuses que estavam ali antes. Os Baals. Os Baals é o nome geral, ou para divindades masculinas, ou Astartes, que eram divindades femininas. Tá. Então, o livro, exatamente, ele vai julgar, né, se cada rei teve zelo em tirar esse sincretismo, essa mistura, e ficar realmente fiel somente a Javé ou não. Ou seja, limpar o local dos resíduos de alguma adoração e dedicar aquilo lá tão e unicamente a Javé. A coisa vai degringolando, por isso que quase todos são condenados, porque não conseguem, na maioria, extirpar ou então permitem mesmo, né, que ocorra esse sincretismo. A coisa vai de tal maneira que chega o momento em que existe uma decisão que vai ser o quê? Somente no Templo de Jerusalém vai ser permitida a adoração a Javé, onde vai se tentar evitar, e vai ser mais fácil evitar que haja esse sincretismo. Todos os outros pontos de culto, eles vão ser proibidos, banidos. Então, o grande templo, no caso, o Templo de Jerusalém, foi concebida a ideia com a finalidade de eliminar os pequenos cultos que cada um fazia sem vistoria, sem cuidado, talvez sem uma observância, sem um zelo maior. Então, passou a se imaginar que as sinagogas eram os locais apenas de estudo. De estudo da palavra, isso, da Torá então, e dos profetas. Isso, a adoração a Javé passou a se restringir tão e unicamente àquele grande templo, por isso que uma vez por ano eles eram obrigados a render seus louvores, 3 vezes seus por sacrifícios. ano as peregrinações oficiais que deveriam acontecer, mas a pessoa 3 tinha que, no mínimo, uma vez por ano. Né? Era o colocado. Tá. Então começa essa centralização do templo com esse objetivo. Entendi. É um objetivo realmente religioso, para que evitasse ou melhorasse, fosse melhorando essa questão da idolatria. Tá. Porque teve um programa para trás, que até o padre que citou, algo que Deus, a gente podia cometer o que fosse, mas algo imperdoável que trazia aí a fúria de Deus era a questão da idolatria. Mas temos que olhar que nesses lugares altos, nesses pequenos santuários que tinham no meio das tribos, isso é resquício realmente de toda a ocupação da terra que eles tiveram. Então, os reis foram fazendo
essa tentativa de tirando isso, só que ao invés de fazer realmente a retirada desses ídolos, esses reis que foram desaprovados por Deus acabaram entrando nessa onda de idolatria. Então, aqueles que tinham deveriam ter esse compromisso de trazer o povo para o culto a Deus, foram, na verdade, se afastando disso. E aí, o templo de Jerusalém, quando Salomão constrói, e depois ele vai permanecer até a queda dele, vai ter esse objetivo. Então, por isso que as pessoas eram chamadas a ir prestar culto em Jerusalém. À medida que essa questão religiosa vai se fortalecendo, o templo vai se tornando também um centro de outras questões. Um centro político, um centro econômico, um centro social. Então, a figura do templo, ele se expande não apenas a uma dimensão religiosa, mas ele passa a ser o centro. Ele é um símbolo nacional. Do povo. É uma identidade do povo judeu. Portanto, todos aqueles que não davam esse devido valor ao templo e continuavam lá com seus cultos, que você mesma mencionou, eram, então, idólatras, impuros. Isso vai ter uma consequência muito grande quando eles voltarem do exílio para fazer essa lei da pureza, essa questão do resgate. Consagrar novamente o templo. Reconstruir e reconsagrar. E fazer esse fortalecimento da identidade judaica. Nacional e judaica. Quando o templo é construído em Jerusalém, ele já tinha esse objetivo. O que Davi, que não chegou a construir, mas depois Salomão constrói, né? O que queria? Vai ser o centro do país, ali vai estar a Arca da Aliança, vai estar, né? Ou seja, você vai ter a lei de Deus ali, né? No centro, no Santo dos Santos, e etc e tal. Então, o templo é construído por Salomão nesse objetivo de ser o centro nacional. Com toda essa questão dos lugares altos, né, da idolatria, do sincretismo, é que vai haver logo, né, uma centralização, só aqui que pode. Mas quando foi construído já não tinha essa obrigatoriedade de ser o único lugar de culto ainda. Acontece depois, por causa da necessidade. E vocês estão falando, me vem a ordem inicial de Deus, de Yahvé, de que não seria saudável, não seria agradável a ele a figura do rei. E a gente vai perceber ao longo da história que realmente a figura do rei é uma figura muito perigosa, né? Porque ele se veste de uma autoridade única, coloca já aquele símbolo do seu reinado, que é uma coroa, ele ali se constitui realmente o máximo para todos, e ele passa a exigir a reverência própria de um rei, né? A gente vai ver o caso saindo da figura do reinado, a figura do faraó, que é aquele que, se colocando no lugar de um rei, ele era um rei só com identidade, um título diferenciado, onde ele vai exigir as honrarias, e todos os outros reis fazem a mesma coisa, exige a honraria própria do rei. Coisa que deveria ser unicamente dirigida a Deus, passa a ser dirigida a um homem. Isso rouba realmente o objetivo do ser humano, que seria buscar um maior, que seria Yahvé, a quem devo render a corte, a minha reverência profunda, a minha dedicação, a minha entrega. E os seres humanos roubam essa figura. Deus já havia dito isso lá em 1 Samuel 8, quando o povo pede a figura do rei para eles, e Deus, pela boca de Samuel, diz: antes de dar um rei ao povo, esclareça para eles o que o rei fará com eles. Então aí vem todas as questões: vai roubar suas terras, dar aos seus ministros, vai escravizar seus filhos no exército, suas filhas no palácio trabalhando. E vai acontecer isso. O pagamento dos tributos, vai pôr vocês na guerra. E aí Deus, no final de tudo, Deus diz assim: mas não pense, Samuel, que eles estão rejeitando você, mas a mim. Quer dizer, ao colocar um rei
nessa centralidade, eles no fundo estão me tirando do centro da vida. Exatamente. Mas se é assim que eles querem, dê a eles o rei que eles pedem. Então Deus, ele permite, não é que ele goste, não é que ele aprove isso que o povo está pedindo. Mas muitas vezes Deus permite esse caminho mesmo. Essa experiência ser essa experiência para quê? Para que o povo vá percebendo, olha onde vai dar tudo isso, essa escolha. E a pior escolha foi feita dessa maneira pela monarquia, e a consequência foi drástica. Por quê? A consequência de tudo isso foi o desaparecimento deles enquanto país, enquanto reino. Porque em 722, esse reino do norte, que teve aí uma sucessão de reis, a gente até vai falar disso daqui a pouquinho, uma sucessão de reis, vai ser destruído em 722 pelo Império da Síria. Antes de Cristo, né? Isso tudo antes de Cristo. 722 acaba a autonomia deles enquanto reino do norte, Israel. Então agora ali vai virar uma colônia da Síria. E quase 100 e poucos anos à frente, em 538 até 586, vai ter a destruição do sul, do reino do sul, o reino de Judá, que também é exterminado pela Babilônia. Então, no fundo, eles passaram a não mais existir enquanto reino, país. Vão ser sempre uma colônia, vão ser sempre subjugados de outros reis maiores do que eles, os grandes impérios. Na época, o império já tinha sido do Império Egípcio, agora o Império da Síria, depois a Síria vence a Babilônia e vai ser a grande dona do mundo. Ou seja, depois vem os gregos. Vem os persas, isso. Depois os persas, os gregos, depois os romanos. Ou seja, é uma sucessão. Ou seja, Deus viu que aquela escolha que aquele povo estava fazendo não era a melhor. Mas muitas vezes Deus, ainda que não queira e veja que nós estamos escolhendo mal, Ele permite para que, passando por isso, nós também possamos tomar consciência. Mas tem o outro lado aí, porque também os livros de Samuel refletem, né, junto tudo que a professora colocou, é que, de repente, né, a dinastia de Davi, ela recebe a promessa de se tornar eterna. E por isso nós temos o Messias, filho de Davi também. Sim. Então, de um lado, né, existe essa tensão entre a monarquia ser uma revolta contra Deus, né, é permitida, e de repente ela se torna um símbolo também da própria fidelidade de Deus àquela casa, né, de Davi. E a questão aí é sempre essa, qual é o intuito, né, de quando Deus permite um rei, né, além disso tudo que já foi colocado, que a gente não retira nada daí, o que coloca é o quê? Que o rei deve governar de acordo com Deus. Vai ser aquele que vai zelar pela fidelidade a Javé. Né? E aí que vem toda essa avaliação negativa de quase todos eles que não cumprem isso. Né? Porque então, como ser humano, nós nos deixamos seduzir pelas vaidades. Pelas vaidades, né? Exato, pelo poder, pelas vaidades. E aí a gente entra num ponto, aquilo que lá em Romanos 8, 28, Deus fala. Ele sempre consegue tirar um bem de um grande mal. A escolha pela monarquia foi ruim, feita pelo povo. Porém, Deus, que não muda e sempre está com seu povo, sempre vai buscar o bem para eles, vai até mesmo dessa situação permanecer fiel e da casa de Davi, desse reino, dessa dinastia do sul, virá essa promessa, esse cumprimento da promessa, e lá à frente, 700 anos à frente,
vai ter o nascimento de Cristo, de Jesus, que vai sair dessa casa. Filho de Davi. Filho de Davi, né? Por isso Ungido. ungido. Então, e a gente falando em reis e rainhas, me veio a figura agora da rainha Isabel, que governou o Brasil, A princesa. a princesa Isabel, e que ela manda fazer uma coroa semelhante à dela, com as riquezas que ela entendia ser da terra, e oferece dizendo que ela é que é a rainha. Ou seja, eu quero voltar àquele ponto de dizer que às vezes não, muitas vezes, nós usurpamos a realeza de Deus como se aquele rei pudesse estar em mim. E esse aí é o grande erro do ser humano. Sim, por isso que na história nossa da igreja, nós tivemos muitos santos que eram reis e rainhas. Rainha Isabel da Suécia, Da Hungria. da Hungria, de Portugal, de Portugal, da Espanha, o rei Luís. Ou seja, eram reis, tinham uma função de governar o povo, mas governar com esse espírito, segundo o coração de Deus. Isso Então, que é bonito, no fundo, né? Deus não é contra o rei, mas como ele age nesse poder. Se é fiel ou não. Ser fiel ou não. E sabendo que o ser humano não ia conseguir aguentar essa proposta Exato. de eu não ser venerado. Agora, quando isso é feito, ele sendo esse instrumento de Deus, então ele age na sua autoridade, como rei, como rainha, mas ele tem aí o coração segundo Deus quer. Lembremos da rainha Esther. E isso que se Sim. fala de Davi também, né? Um Davi. rei segundo o meu coração. Segundo o meu coração. Isso. Vamos só para a gente não perder essa introdução, nós temos 3 partes grandes dessa obra dos livros dos reis, né? Primeiro vamos ter o reinado, a passagem de Davi para Salomão e o reinado de Salomão. Vai do início, então, do primeiro livro dos reis até 11:43. Depois nós temos de 1 Reis 12:1 até 2 Reis 17:41, uma história paralela dos 2 reinados que se separam, como já colocamos. Veja bem, então, aquilo que Maíla começou a dizer. De cada um desses reinados são apresentados 19 reis, né? 19 de Israel, 19 de Judá. O reino do norte, ele rompe com a dinastia de Davi, a casa de Davi, que tinha a promessa de Deus, né, de ser eterna. São sucessivas 8 dinastias diferentes e dura esse reinado separado do norte por 210 anos até que vem a Síria, 722, né? O reino do sul, por sua vez, que é Judá, ele dá continuidade à dinastia de Davi durante 346 anos, até então que venha a Babilônia para destruí-lo de uma vez, né? Mas mantém sempre a dinastia de Davi, tá? E depois vamos ter a terceira, isso já, o que tem somente Judá, né? Depois da destruição de Israel, vai do segundo livro dos reis, capítulo 18, até o seu final, capítulo 25, tá? Então, nós vamos ter essas 3 partes aqui. E o que mais eu gostaria de colocar antes que termine, né? Nós vamos ver que existe esse reinado paralelo de norte e sul e uma apresentação esquemática fixa de como são apresentados cada um dos reinados. Então vai dizer assim, o rei tal, filho do rei tal, subiu no trono na cidade tal. No ano X do reinado do reino, se está falando do reino sul, vai dar referência da data no reino do norte e vice-versa. Tinha tantos anos quando subiu ao trono esse rei e reinou durante tantos anos. A sua mãe era fulana, filha de Cicrana. Daí vem essa avaliação do rei, do reinado, se foi fiel, se não foi fiel, que quase sempre então é negativa. E depois coloca, para mais informações, vocês vão àqueles livros que nós já citamos ontem, né? Os Atos de Salomão, as crônicas do reino de Judá, as crônicas do reino de Israel. Ele morreu no ano tal, foi sepultado em tal lugar, né? E
o outro que vem depois que reina no seu lugar. É um esquema fixo, que a gente vai enjoar de escutar. É verdade. Mas é interessante, porque mostra realmente essa historicidade dos reinados. Vai nos falar desse paralelo entre o reino do norte, Israel, o reino do sul, que é muito importante. No fundo, a dinastia vai ser só do reino do sul. Só dinastia porque reis e reis se sucederam sendo de uma mesma casa. Então, é dinastia. Já o do norte, 8 diferentes, são casas, né? As casas reais. E é interessante esse esquema que ele colocou, porque ajuda a gente a se localizar. Até porque vão ter nomes muito parecidos. Por exemplo, vai ter lá Joaquim, Jeconias. Então, Joacás, se a gente não tem um pouco esse esquema que nos ajuda, tudo que se refere a muitas datas acaba ficando bem complicado para nós. Muito bem. Entender que os livros dos reis serão sempre estudados, comentados e colocados aqui com o espírito em que foram escritos, como a história da salvação. Então, convido você a não perder nosso próximo programa, entrando nessa nova era desse entendimento desses reis, né, dessa sucessão, que será algo muito bom. Se você, então, não gosta de ficar lendo, se você sente que é cansativo ler os livros diretamente da Bíblia, não perca nosso programa, chame mais alguém para estar com vocês. E o que vocês já perderam anteriormente, vá buscar, porque está muito fácil, com a internet, todos esses arquivos maravilhosos, nós estarmos por dentro da história do livro sagrado. Então, agradeço aos nossos mestres, Padre Carlos, professora Maíla, e agradeço principalmente a você, dizendo, mantenha-se firme, porque só estudando podemos crescer na fé. E eu rendo minha homenagem à Nossa Senhora, dizendo Salve Maria Imaculada, por mais esse programa. Salve Maria Imaculada.